Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 38 minutos. Hoje é quarta-feira, 2 de fevereiro. Em muitas cidades do estado, hoje é feriado de Nossa Senhora dos Navegantes e também dia de Iemanjá. Temos a imagem ao vivo? Imagens ao vivo, esta é a padroeira de Porto Alegre, é feriado aqui em Porto Alegre, feriado também em muitos municípios do litoral aqui do Rio Grande do Sul. E daqui a pouco a gente vai mostrar, portanto, e atualizar as informações. Há uma movimentação bastante grande. Esta é a festa de número 147, imagine, que tradicional festa de navegantes. Claro que em meio à pandemia temos algumas diferenças. A tradicional caminhada que se faz junto à imagem de Nossa Senhora dos Navegantes esse ano, como no ano passado, é diferente por causa da pandemia. Mas há muita gente nesse momento para fazer a visitação. Daqui a pouco a gente traz outros detalhes. 11h38, vamos ao nosso primeiro destaque de hoje. Com ele, Lucas Abate. Manhã de mega operação policial e muitas prisões aqui no estado, não é mesmo, Lucas? Bom dia. Bom dia, André, todo mundo que nos acompanha. 25 presos até o momento, número que pode aumentar ao longo do SBT Rio Grande. E olha só, André, quanto que esses criminosos movimentavam por mês? Pelo menos R$1,5 milhão de reais. Daqui a pouco eu volto com todas as informações dessa operação e também conto como é que os criminosos escondiam e lavavam esse dinheiro. Até já, obrigado, Lucas, 11h39. E olha só, temos aí um alerta extremamente importante, porque tem mais um golpe na praça. Você já recebeu ou conhece alguém que atendeu ligação ou respondeu mensagem de representantes do INSS? Cuidado, porque é golpe. É o destaque da Yasmin Luz. Bom dia, Yasmin. Bom dia, André. Bom dia a todos que nos acompanham. Atenção, pensionistas e aposentados do INSS, tem golpe na praça. Esses golpistas tentam roubar os dados para ficar com os benefícios dessas pessoas. Como eles agem e quais os cuidados a gente tem que ter, a gente conta daqui a pouquinho, André. Lembrando que em muitos dos casos, o golpista, ele usa a instituição, neste caso o INSS, para passar a conversa no cidadão, que entrega todos os dados para os criminosos, mas os criminosos não querem nem saber do INSS. Eles pegam os dados para cometerem outros crimes. E isso a gente vai explicar daqui a pouco. Você pode participar comigo. Comente os nossos assuntos nas redes sociais ou se você mesmo já caiu nesse golpe. É muito importante que a gente divulgue para que todos fiquemos atentos. Se você tem algum problema também aí no seu bairro, na sua cidade, na sua rua, alguma observação, crítica, manda para a gente. Faz uma publicação nas suas redes sociais, coloca a hashtag SBT Rio Grande, que nós vamos publicar aqui na medida do possível e também correr atrás desse problema que você tem na sua cidade, na sua rua. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E atenção para a confusão, dá uma olhada aí. Teve uma briga. Um homem foi agredido com um facão. É atorou, velho, cara. Olha esse homem ali, estava de roupa escura. Ah, mas é durante o dia a festa? Sim, já estava amanhecendo, no amanhecer de domingo. E aonde foi isso? Qual o motivo? A imagem está rodando as redes sociais. E essa confusão, como eu disse, uma briga que aconteceu no amanhecer, no último final de semana. Uma pessoa que foi agredida com um facão. Várias pessoas, pelo que a gente observa na imagem, nesse trecho que nós temos, aparecem agredindo esse homem. Lembrando que ele foi agredido com um facão. E aí a gente fica perguntando, mas o segurança da festa tinha um facão na mão? Bom, em seguida a gente traz os detalhes, nós vamos a um rápido intervalo. 29 graus é a temperatura nesse momento em Porto Alegre e voltamos em seguida com muita informação para você. Fique aí, hein? Até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora faltando 15 minutos para o meio-dia, agora 14 para o meio-dia, 11h46. Atenção, coloca a sirene, fim da linha. Esse é o nome da operação. E também o destino de pelo menos 25 pessoas que foram presas hoje de manhã em 10 municípios do Rio Grande do Sul. Atenção para os números, é uma mega operação. R$25 mil, armas, cigarros, drogas, uma quantidade enorme
né, de um valor enorme que esse grupo movimentava por mês. Lembrando que ele atuava no norte do estado, mas com ramificações para outras cidades. Quem vai explicar para a gente, quem acompanhou e que sabe tudo sobre essa operação é ele. Oi, Lucas Abate. Lucas, bom dia. Oi, André. Bom dia novamente para ti e para todo mundo que nos acompanha. Era o combo todo da criminalidade. Tráfico de drogas, o principal, tráfico de armas, jogo do bicho, jogos de azar e também, André, contrabando de cigarros. Os criminosos não poupavam esforços para tentar lucrar ao máximo. E com toda essa movimentação, André, todas essas frentes da criminalidade, essa quadrilha chegava a movimentar R$1.600.000 por mês. E com tanto dinheiro assim, a gente sabe, André, não dá para guardar embaixo do colchão, não dá para o criminoso ficar levando para a cadeia como muitos deles estão. O que é que eles precisavam fazer? O quê? Precisavam ocultar e lavar esse dinheiro. E de que forma que faziam tudo isso? Investindo em imóveis, quadras de futebol e até mesmo restaurante. Tudo, André, negócio de fachada para dar uma justificativa a todo esse dinheiro, esse grande valor que eles movimentavam com a criminalidade. Então, hoje, mais de 300 policiais, uma mega operação, atuou em diversas cidades, mas principalmente em Passo Fundo, no norte do estado, e prendeu, André, até o momento, 25 pessoas. Número que pode crescer porque eram pelo menos 30 mandados de prisão a serem cumpridos pela polícia no início desta manhã. Muito bem, 11h48, coloca a sirene. 11h48, uma mega operação no norte do estado, envolvendo pelo menos 10 municípios do Rio Grande do Sul. Um grupo criminoso que agia, como eu disse, com essas ramificações. São 30 mandados de prisão, 25 já foram cumpridos. E percebam o tamanho da ramificação envolvendo restaurantes, quadras de futebol, imóveis. Olha aí na imagem o uso de helicóptero durante a operação. Em seguida, o Lucas também vai explicar melhor para a gente como que esses locais, por exemplo, restaurante, como que eram usados, né? Como que eram usados pelos criminosos. Mas coloca a imagem aí do pé na porta. É o pé na porta da polícia. Escuta aí, sobe o som. Vem cá. Polícia! 6 da manhã ser acordado assim, hein, Lucas? Já pensou? Hein? Pois é, foi assim. Pelo menos 25 presos nessa operação. O Lucas está detalhando e explicando pra gente. Operação que segue, porque são diversos mandados. Tem mandados de apreensão e de prisão. De prisão são 30. 25 já foram cumpridos. A base deste grupo, aonde que era? Onde que funcionava, hein, Lucas? Então, André, esse grupo atuava lá em Passo Fundo, no norte do estado, até o ano passado de uma maneira, de certa forma, independente, atuava apenas naquela região. Mas o que aconteceu em abril do ano passado? Eles se associaram a uma facção criminosa aqui da região metropolitana de Porto Alegre, mais precisamente no Vale dos Sinos, que é a facção dominante, a mais poderosa que tem no Rio Grande do Sul. Então, esses criminosos se associaram a esse grupo da região metropolitana para ganhar mais poder, não só de negociação, mas também, André, um poder de fogo para eliminar possíveis rivais, para confrontos. Então, eles tinham armamentos e soldados mais potentes. Então, isso despertou um alerta na Polícia Civil, que intensificou o combate e hoje, então, realizou essa mega operação. André, como eu disse, 25 presos até o momento. 21 eram os alvos iniciais da investigação e outros 4 ainda foram presos em flagrante, ou seja, certamente o número que deve crescer. E mais uma vez, André, parece que é repetitivo a gente contar isso aqui. Ontem mostramos outro caso parecido. De dentro da prisão. O crime sendo coordenado de dentro da prisão. Completou a frase. Isso aí. De dentro da prisão, onde eles deveriam estar isolados, eles montavam um escritório do crime e coordenavam tudo lá de dentro, André. Muito bem, agora 11h51, para quem está chegando agora com a gente nesse feriado de Navegantes, nesse feriado de Iemanjá, em muitos municípios, inclusive Porto Alegre é feriado, pelo estado, região norte, uma mega operação, envolvendo pelo menos 10 municípios, mas
o município central é o município de Passo Fundo. Como disse o Lucas, era onde atuavam esses criminosos no tráfico de drogas, de armas, jogo do bicho, jogos de azar. E aí, faz quase aí um ano que se associaram a um outro grupo criminoso. Então, esse grupo lá de Passo Fundo, ele ampliou, começou a atuar em outros municípios, não é mesmo, Lucas? E agora, então, a polícia conseguiu, na manhã de hoje, pelo menos, prender 25 pessoas, são 30 mandados de prisão. Não sei quantos desses 25, quantos desses já estavam presos e usavam o presídio como escritório, não é mesmo, Lucas? Usavam o presídio como escritório, como acontece em quase, André, vou chutar alto aqui, 99,9% das operações policiais. Olha, se tem 10 mandados, pode ter certeza que pelo menos um vai ser cumprido dentro da cadeia, porque é lá onde tudo acontece, onde as decisões são tomadas e todo o crime aqui do lado de fora é ordenado. André, além de prender esses criminosos, a polícia hoje tinha um objetivo também, realizar apreensões para avançar na investigação, apreender celulares, armamentos, documentos, para lá na frente responsabilizar ainda mais criminosos. Então vamos ouvir o que nos contou o delegado do Diogo, que está à frente dessa investigação. Aproximadamente R$25 mil apreendidos de dinheiro, que provavelmente é oriundo do tráfico. Esse dinheiro estava sendo guardado por determinadas pessoas para que nos próximos dias fosse tudo juntado e mandado a Porto Alegre. Drogas, cocaína, maconha, 6 armas de fogo, quase 2 centenas de munições, os cigarros paraguaios, vale transporte, que é uma prática também utilizada pelos traficantes, principalmente nas bocas, trocar os vale transporte por droga, e depois eles juntam tudo para tentar revender no comércio ilegal aqui no centro da cidade. 11h53, coloca a sirene e a polícia na rua. Polícia que iniciou a operação durante a madrugada em pelo menos 10 municípios do estado contra um grupo criminoso que atuava em Passo Fundo, no norte do estado. Vejam só como isso já chama atenção. Nós sabíamos que há grupos criminosos espalhados, mas geralmente se concentram em grandes cidades próximas à região metropolitana. Neste caso, é no interior do estado, lá em Passo Fundo, no norte. E dali o grupo se espalhava para outros municípios, inclusive se associou a outros grupos criminosos. Uma outra informação que ela é importante, como disse aqui para nós o Lucas Abate, são 30 mandados de prisão, sendo que 25 pessoas já estão presas. Eu não sei se o Lucas tem a informação de quantos agiam de dentro da prisão, mas depois ele pode falar isso. Agora, o que chamou a atenção neste caso também, o grupo criminoso, ele atua em várias frentes, né? No tráfico de drogas, de armas, neste caso, jogos de azar, jogo do bicho, em imóveis, quadras de futebol, restaurante. Como que era essa relação do grupo criminoso, por exemplo, com restaurante e quadra de futebol, hein, Lucas? Para a lavagem do dinheiro, André. Eles eram os proprietários. Só, os criminosos movimentavam ali R$1.600.000 por mês. Só que esse dinheiro não tinha comprovação de origem. Eles não tinham como comprovar. Daqui a pouco eles querem comprar um carro de forma legal, uma casa. Então eles não tinham como comprovar a origem desse dinheiro. O que eles faziam, André? Eles abriam uma quadra de futebol, tá? E vamos chutar que eles tivessem 20 horários para alugar por dia. Tá, desculpa, Lucas, eu atrapalhei ali a tua explicação, porque é que a gente fica curioso. Por exemplo, eles assumiam, né, tomavam conta de uma quadra, ou eles montavam desde o início, ou compravam já pronta, ou se associavam. Essa é uma dúvida que se tem. Mas é importante esse raciocínio do Lucas, porque ele está explicando justamente, né, como que é esse processo, porque ele precisa legalizar um dinheiro que é ilegal. Então segue aí no teu raciocínio, Lucas, e depois explica pra gente como era esse tipo de associação, como, por exemplo, as quadras de futebol, restaurante. Então, André, vou dar o exemplo da quadra de futebol, tá? Eu vou abrir uma quadra de futebol e eu vou ter 20 horários para alugar por dia a R$100 cada horário.
Aí eu alugo só 5, porque só tem 5 pessoas que vão querer jogar na minha quadra. Os outros 15, André, os criminosos declaravam também que tinham locado e que outras pessoas pagavam aquele valor. Então eles botavam que a quadra lucrou 3x, sendo que ela lucrou apenas X. E assim eles conseguiam lavar, dar uma comprovação de origem para o dinheiro. Exemplo do restaurante também, vamos lá. O restaurante servia de fato 100 pratos por dia. Certo. Só que lá no final, André, os criminosos declaravam que eles vendiam 1000 pratos por dia. E o dinheiro que era ilegal, eles declaravam como se tivesse entrado pelo restaurante, pagavam os impostos, faziam tudo certinho, mas dessa forma conseguiam dar uma comprovação de origem para o dinheiro. E é por isso que se chama a lavagem de dinheiro, André. 11h57, gente, prestem atenção no que nos conta o Lucas Abate para a gente compreender a movimentação de um crime, o chamado crime organizado. Até então, a gente tem a ideia, né, de que o crime ele atua unicamente em cima de tráfico. O que o Lucas nos conta, claro que não é novidade, mas a gente aos poucos vai descobrindo e ao mesmo tempo se surpreende porque o tamanho da organização ele vai crescendo muito. E quando a gente fala em lavagem de dinheiro, eu sei que muita gente não entende o que na prática isso significa. E o Lucas aqui explicou muito bem, né? Porque o criminoso recebe, né, o dinheiro ali obtido de maneira ilegal. Como disse o Lucas, deu um exemplo, digamos seja R$10. Bom, aí esse dinheiro, R$10, eu quero comprar um carro, por exemplo, tá? Um outro objeto menor. Só que aí esse objeto que ele vai comprar, ele em alguma maneira vai ser muito fácil ele ser identificado ao fazer essa compra. Então o que ele faz com esses R$10? Ao invés dele dizer que ele adquiriu de maneira ilegal, ele vai dizer que adquiriu vendendo comida no restaurante. Então ele está justificando ali aquele dinheiro e sendo uma falsa comprovação, porque isso tudo, gente, é através de documentação, né? Por exemplo, um restaurante presta contas para contabilidade, então é ali que esse dinheiro aparece legalizado, tá? E ali ele vai então comprar um carro, por exemplo, e compra de maneira, em tese, né, correta, de maneira legal, como uma fachada, né? Um disfarce. E assim ele vai, e isto é a chamada lavagem de dinheiro. Porque se o criminoso ficar comprando e usando esse dinheiro sem comprovar, rapidamente vai se chegar até ele. Então precisa deste artifício para conseguir, junta um pouco de maneira ilegal, transforma ele de maneira legal, como por exemplo restaurante, vendendo comida, né? Através de outro exemplo que ele deu ali, por exemplo, que deu o Lucas, né? Comprando imóveis e vendendo quadras de futebol. E aí esse dinheiro, digamos assim, é legalizado através de documentação, né? Só que vendas acima do que na verdade acontecem, como o restaurante vendeu 10 pratos, diz que vendeu 30 e que o prato custava R$200 cada um, pronto, já é uma maneira documental ele regularizar esse dinheiro. Então, só para a gente exemplificar, porque a gente fala muito dessa coisa de lavagem de dinheiro e às vezes a gente até acostuma, mas muita gente não compreende. Então é isso, lavar o dinheiro é uma maneira de legalizar e ele legalizando, ele consegue, né, disfarçar muito bem e dificulta inclusive a própria investigação, Lucas. Deixa eu até contar uma curiosidade então, André, sobre a origem do termo lavagem de dinheiro, que ele vem justamente por uma questão de lavagem, que um criminoso em uma certa época usou uma rede de lavanderias, comprou uma rede de lavanderia de roupa para fazer a limpeza desse dinheiro. A lavagem. Então eles já faziam, isso é uma coisa que acontece desde da década de 1800 em vários países. O que eles fazem? Declaravam que lavavam tantos quilos de roupa, só que não lavavam nem metade disso. E assim davam uma origem para o dinheiro. Por isso que ganhou essa expressão lavagem de dinheiro, porque lá no início envolvia uma rede de lavanderias. E coincidentemente é um dinheiro que vem sujo, que vem do crime, e aí você lava, e é um dinheiro que fica limpo, né? Mas na verdade limpo só na documentação, porque no fundo ele vem através da criminalidade. Não só da criminalidade, como muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, com vítimas de pessoas que consumem drogas, cometem crimes, matam pessoas, como aquele que matou ontem o motorista de aplicativo lá em Montenegro.
traficante não, consumidor de drogas, estava devendo, assaltou um motorista de aplicativo, não satisfeito de ter levado a carteira, deu uma facada no pescoço, matou esse rapaz de 38 anos. E por aí vai. A gente vai para uma série de crimes que são cometidos, né, por trás ali da criminalidade. Segue esta operação aqui do estado, como eu disse, 10 municípios, são mais de 300 policiais e até o momento 25 pessoas que foram presas. 12h e 1 minuto para falar em criminalidade, gente. Coloca a sirene mais uma vez, porque a gente vai falar do tráfico de drogas. Drogas que foram encontradas escondidas aonde? Olha a imagem. Combustível do mal. Olha aí. Olha aí. Aonde estava a droga? O que tem no tanque deste carro, gente? Acertou. Olha a quantidade de droga escondida num tanque de combustíveis do veículo. Prestem atenção aonde a droga estava armazenada dentro desses balões. O policial abre ali o compartimento de combustível, o tanque de combustíveis. Ué, mas não era para ter gasolina? Era, e até tinha gasolina ali também. Mas olha a quantidade desses tabletes de droga, de cocaína, 25 quilos escondidos dentro do tanque de combustíveis. Olha, os policiais daqui a pouco vão ter que fazer um curso aí de mecânica, porque para conseguir abrir um tanque de combustível, sem falar que colocam droga em tudo que é lugar dentro de carro, é uma coisa impressionante. Quem é que vai trazer informações sobre essa apreensão aí? É a Yasmin? Oi, Yasmin, que coisa, gente. A gente se impressiona porque é cada lugar. Eu não lembro de ter visto assim com tantos detalhes dos policiais rodoviários ali, o policial rodoviário federal, abrindo o compartimento do tanque de combustível, porque, olha, o policial tem que ter muita expertise, tem que saber que, para o momento que ele vai abrir o tanque, ele vai saber que vai encontrar a droga, porque pode acontecer de dar uma suspeita, abrir e não ter nada dentro, isso é um risco que se corre. Mas o policial, quando faz isso, ele já está percebendo que tem alguma coisa errada. E olha, eu não sei quantos pacotes que saem aí de dentro. Bom, são 25 quilos, né, Yasmin? Isso, André. Bom dia para ti, bom dia a todos. Olha, a gente mostra aqui diversas apreensões da PRF, mas eu não me lembrava de droga dentro do tanque de combustível. E que mistura, né, cocaína com combustível. Essa apreensão aconteceu em Osório, no litoral norte, uma abordagem a um carro na BR-101 que levou à prisão, então, de um traficante. Ele dirigia esse veículo que transportava 25 quilos de cocaína escondidos no tanque de combustível. Sabe o que ele disse aos policiais, André? Que ele estava a caminho de Porto Alegre para visitar a namorada. Ou seja, tem droga aqui no meu tanque, mas eu não sei de onde é que veio, como é que foi parar ali. Será que ele foi abastecer, André? E daí, assim, o frentista se enganou, não vou botar gasolina, vou botar cocaína? Porque ele não explicou de quem era essa droga, mas a imagem é surpreendente porque não para de sair cocaína de dentro desse tanque de combustível. 12h, 4 minutos, mais uma apreensão de drogas e não foi pouca coisa não, 25 quilos. O rapaz disse que estava indo visitar a namorada, que não tinha ideia do que tinha dentro do carro, não fazia ideia e nem sabia que tinha. Foi pelo menos o que ele disse. Em algumas situações, né, Yasmin? Vai saber, mas agora quem é que vai deixar 25 quilos dentro de um tanque de combustível? Né? É meio difícil dele não saber que a droga estava ali, né? Mas, enfim, ele vai ter que dar esclarecimentos e explicar para a polícia porque ele foi, obviamente, levado como traficante de drogas, né, Yasmin? Será que ele não foi fazer revisão no carro para ir viajar? Ele não precisou abastecer? Como é que ele não sabia? Ele estava em Osório para vir até Porto Alegre, tem que abastecer, né? O tanque, e a gente percebe que há combustível ali dentro, ou seja, são 25 quilos de droga, o volume, claro que não dá para a gente calcular muito, mas algum combustível coube ali dentro, um tanque com 45, 50 litros de combustível, quer dizer, alguma coisa tinha para vir, pelo menos até Porto Alegre. Agora, para onde de fato ele ia, ele disse para a polícia que vinha para visitar a namorada. Mas aonde ele estaria levando essa droga não se sabe. Aliás, uma curiosidade, isso seria levado onde, aonde seria retirado, como que é feito esse processo, porque essas embalagens, aí dentro dessas sacolas, desses balões plásticos, a droga, que deve estar muito bem acondicionadas para não poder ter, né, o vazamento, enfim,
porque se há contaminação, né, pode ser que estrague. Não sei, não domino essa tecnologia, mas o que chama a atenção é que eles misturam esses pacotes junto com o combustível que está ali no tanque de gasolina, de André, combustível, né, Yasmin? E essa droga, chegou a informação agora, que seria para abastecer as bocas de fumo aqui da região metropolitana de Porto Alegre. Mas aí ele achou melhor falar para os policiais que viria, então, visitar a namorada. Essa apreensão aconteceu em Osório, na BR-101. E aí, André, a gente relembra, né? A gente já viu droga no milharal, já viu droga dentro do banco do carro. E agora, então, a gente tem aí esse combustível do mal, 25 quilos de cocaína escondidos no tanque do combustível. E esse homem, então, foi preso lá em Osório, na BR-101. Gente, agora que eu vi, eu peguei o meu óculos e olhei. Vocês viram o que isso representa? O valor que isso representa? Agora que eu vi cocaína apreendida avaliada em quase 5 milhões de reais. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? Esses 25 quilos, e claro que varia de acordo com a pureza, né, ali da droga, mas neste caso, 25 quilos corresponde a quase 5 milhões de reais, gente. Isso é muito dinheiro, é muito dinheiro. E aí, a polícia agora, portanto, que fez essa apreensão, deve ter desconfiado, porque a polícia desconfia, às vezes tem informação. E é só barrar, né? É só perguntar ali para o motorista, fazer uma pergunta, que ali o policial já percebe que tem alguma coisa errada. E de fato, tinha algo de errado. André, ele era um motorista catarinense, 36 anos. O que a gente sabe é que ele não tinha antecedentes criminais, isso, até agora, né? Porque agora vai ter isso na ficha dele. E o que a gente também lembra é que a cocaína rende muito, né, André? Então acaba lucrando mais para os criminosos, mas aí a gente diz, caiu a casa para esse homem de 36 anos, catarinense, que até então não tinha antecedentes criminais. Ó, olha a quantidade ali, ó. Em seguida a gente vai mostrar outra apreensão, mas só volta ali um pouquinho na imagem, porque a imagem que aparece em todos os pacotes no chão, que é os que estavam dentro desse tanque de combustíveis. Olha ali, ó. Tem um pacote azul, tem um mais claro, meio esverdeado, tem um vermelho. Não sei se isso quer dizer com a qualidade e a pureza da droga, mas isso tudo estava dentro do tanque de combustíveis desse carro que foi pego em Osório, no litoral norte do estado, carro que vinha em direção aqui à região metropolitana. E coloca a sirene de novo, porque nessa madrugada mais drogas foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal. De novo, Polícia Rodoviária Federal, outra apreensão. Aonde foi, Yasmin? Dessa vez, André, no sul do estado, em Pelotas. E aí dá para escolher, ó, cocaína, crack e maconha. Foi nessa madrugada, Polícia Rodoviária Federal, trabalhando bastante nesse feriado, apreendeu então drogas que eram transportadas por 2 traficantes em um carro que foi abordado na BR-116 em Pelotas. Estava acontecendo uma operação dos policiais rodoviários federais quando um Jetta emplacado em Pelotas foi abordado. O motorista de 35 anos estava viajando com um passageiro de 36. Ambos eram lá de Rio Grande, do ladinho de Pelotas, e eles tinham diversos antecedentes criminais. Encontrados 30 quilos de maconha, 1 quilo de cocaína e 1 quilo de crack. A dupla admitiu, André, foi diferente do caso anterior que a gente mostrou, e eles falaram que levavam a droga para ser comercializada em Rio Grande. Foram presos por tráfico e conduzidos à delegacia. O carro e as drogas foram apreendidas. Esse caso que nós mostramos, o caso anterior da droga que estava dentro do combustível, do tanque de combustível, sempre é importante ressaltar, tá aí a imagem, foi em Osório, rapaz de Santa Catarina, 36 anos, me parece, né? Ele disse que não sabia que estava carregando essa droga. É o que ele vai ter que explicar para a polícia, daqui a pouco não sabia mesmo. O que é estranho é o fato de o carro pertencendo a ele, como que ele não sabia. E outra coisa, iam esquecer algo dentro do carro é uma coisa, esquecer quase 5 milhões é bem diferente. Então ele vai ter que dar explicação. Diferente desse pessoal aí do sul do estado. Coloca a imagem, outra apreensão da Polícia Rodoviária Federal. Vejam que o
é de norte, sul, de leste a oeste. Mais uma operação, cocaína, crack e maconha, que estavam sendo transportados por traficantes neste carro e que disseram para os policiais, sim, estavam traficando e reconheceram. Isso foi em Rio Grande, né? Em Rio Grande, aqui a no sul do abordagem em estado. Pelotas, Tá. e eles admitiram que estavam transportando essa droga para ser comercializada em Rio Grande, que fica bem pertinho de Pelotas. Eles foram abordados na 116, a Polícia Rodoviária Federal estava fazendo uma operação nessa madrugada, e então desconfiou do Jetta, que parou, e aí então eles encontraram essa droga dentro do carro. O Jetta é o modelo do carro, Isso. né? É aquele carro. Desconfiou desse veículo e aí fez a abordagem e dito e feito. Lembrei que na semana passada, o Lucas talvez lembre também com a gente, o Léo Bonesso, nós entrevistamos aqui e fizemos a pergunta para a chefe de polícia, a delegada Nadine Anflor, sobre a violência lá no sul do estado, né? E mais especificamente em Rio Grande. Não foi? 11 homicídios, né, tinham sido registrados. Um número de homicídios, um número bastante grande da criminalidade. Eu lembro que o Guilherme Roquette falou também sobre a questão do Porto de Rio Grande. O Lucas está aí, né, agora com a gente, né, Lucas? A gente conversou, acho que é o Lucas que estava junto com a delegada Nadine, porque estava sendo montada uma força-tarefa em Rio Grande, justamente pela Polícia Civil, por causa do aumento da criminalidade ligado ao tráfico de drogas. Não é mesmo, Lucas? E foram, André, só no mês de janeiro, mais de 10 crimes, mais de 10 homicídios no município de Rio Grande. Uma situação totalmente fora da curva, porque no ano passado, nos meses de dezembro, novembro, outubro, haviam ocorrido poucos homicídios, no mês de outubro, depois em dezembro cresceu um pouquinho e do nada dispara esse número. E isso, claro, André, acendeu um alerta na Polícia Civil, que enviou para lá uma força-tarefa, policiais aqui de Porto Alegre, experientes na investigação de homicídios, e também da Brigada Militar, que enviou reforço. Maioria desses crimes ligados ao tráfico de drogas. O que provavelmente aconteceu, André, segundo a própria Polícia Civil, uma mudança na liderança, alguma alteração, uma facção querendo tomar conta daquela região, isso acaba desestabilizando. E como os policiais sempre falam, André, a questão do tráfico de drogas, da criminalidade, pontos de tráfico, sempre é um barril de pólvora. Pode estar ali, mas qualquer fagulha pode explodir. E foi isso que infelizmente aconteceu lá em Rio Grande, no sul do estado. André? Diga aí, Yasmin. E a gente traz a informação que a própria delegada Nadine nos disse na semana passada, que muitas dessas facções, elas eram daqui da região metropolitana de Porto Alegre e acabam migrando então para outras partes do estado, principalmente lá para o sul, Pelotas, Rio Grande. E a gente sabe, né, que o tráfico de drogas acaba movimentando também os homicídios. E, André, teve um outro caso lá em Rio Grande que a gente trouxe, que foi de um motoboy assassinado. Ele acabou, então, sendo assassinado a tiros, a família até protestou, então teve grande repercussão. Foi engano lá, né? Isso. Não foi? Esse motoboy não morreu por engano, Lucas? Foi, né? Sim, era a principal hipótese, principal linha de investigação da polícia, até não sei, André, como é que foi concluído, se o inquérito foi concluído, mas no momento que a gente apurou, era a principal linha de investigação, que esse motoboy foi morto por engano. A delegada estava falou na isso. hora e no local errado, e era a principal hipótese trabalhada pela polícia naquele momento. No meio de toda essa guerra de ataque e contra-ataque, porque esses homicídios muitas vezes, o que acontece, André? A facção mata um membro da outra, a outra vai lá e ataca. E aí, nessa guerra, nesse ataque e contra-ataque, esse motoboy que nada tinha a ver com a história foi morto. E isso foi dito pela própria delegada Nadine. Provavelmente, eu lembro que ela disse, provavelmente ele estava no lugar errado na hora errada. Cuidado você. Cuidado você que nos acompanha. Porque você não pode estar no lugar errado na hora errada. Porque você pode ser confundido com um criminoso e levar um tiro na cabeça. Tá bom? É assim. Nós não podemos estar no lugar errado na hora errada. A gente anda se cuidando. GPS, então, que às vezes nos leva em lugares que a gente não conhece, ou se você está em outra cidade, por favor, gente, tem que cuidar. Porque se tu estás no lugar errado, na hora errada, acham que tu é criminoso,
tiro na cabeça, morre, como foi com esse rapaz aí. E por que a gente se revolta e se indigna? Porque isso pode acontecer com qualquer um de nós, mesmo que eu não conheça esse cidadão aí, há pouco tempo como motoboy, para sustentar a vida dele, a vida da família, em meio à pandemia, morreu desse jeito, estava no lugar errado. Aconteceu com ele, eu não conheço, mas dói. Dói em mim, dói em imaginar que pode ser você, que pode ser alguma outra pessoa do bem, pode ser a sua família, qualquer um estava no lugar errado, na hora errada. Não pode, isso não pode acontecer, Lucas. André, e a delegada Nadine também falou nessa nossa conversa que muitas vezes o senso comum, as pessoas comentam: ah, mas estão se matando entre eles. Ah, é bandido morrendo, deixa morrer. Não dá para deixar, André, justamente por causa desse tipo de situação. Pelo motoboy lá de Rio Grande, que não tinha nada a ver com a história, foi e morreu por engano. Pela mãe de família lá no Sarandi, que estava deixando, buscando o filho no futebol e foi atingida por criminosos que tinham executado o desafeto. Por todos esses casos, pelo André, rapaz de a polícia ontem, precisa combater. Montenegro. E esse senso comum de estão se matando, não cola. O motorista de aplicativo que a gente mostrou ontem, foi enterrado ontem à noite. O rapaz de Montenegro, 38 anos, estava trabalhando de madrugada, já para sustentar a família, tinha comprado um carrinho novo. E aí ele foi, o passageiro dele era um usuário de drogas que estava devendo para o tráfico. E aí pegou a carteira e resolveu matar com uma facada no pescoço. Assim. Ou seja, André, assim, dessa maneira. Pra gente encerrar, diga aí, Yasmin. Só uma frase que o próprio Lucas fala, né? Que às vezes até entendem mal, mas às vezes a gente prefere ser assaltado por algum bandido que tenha experiência do que por um que não tem experiência, com a chance aí de acabar sendo morto. Infelizmente, a gente tem que contar com a sorte de não estar no lugar errado e na hora errada. O que tem que ter é lei e punição severa, porque senão, gente, aonde que nós vamos parar? Seguimos, meio-dia e 18 minutos agora, meio-dia e 18, 29 graus a temperatura. Deixa eu só rapidamente aqui, eu recebi uma mensagem da nossa meteorologista. Olha só, um alerta importante aqui, ó. Às 11 horas em Quaraí, a temperatura já estava em 38 graus. Hoje nós vamos ter 40 e até acima de 40 no oeste do estado. A umidade do ar está baixa, então tem o risco de queimadas com tempo seco e quente em toda essa região. Já vimos a situação que teve há pouco tempo atrás lá em Uruguaiana, Bagé, então a gente deixa esse alerta. E amanhã tem alerta de temporais fortes, principalmente na metade sul do estado. Temos imagens ao vivo aqui de Porto Alegre, próximo ali à Ponte do Guaíba. Isto é em frente à Igreja de Navegantes aqui em Porto Alegre. Este ano não vai ter nenhuma celebração, não vai ter a tradicional caminhada que se fazia nos últimos tempos por causa da pandemia, mas há um momento de visitação que acontece aí no Largo da Igreja, fica ali na zona norte de Porto Alegre. No meu tempo tinha a procissão por água, era bonito de ver, mas depois por uma questão de segurança se transformou numa procissão por caminhada ali na Avenida Castelo Branco e hoje não vai ter grandes movimentações de caminhadas, mas apenas algumas celebrações, sempre em atenção à pandemia. Meio-dia, 19 minutos e põe a sirene de novo, porque a polícia descobriu uma mineração de criptomoedas clandestinas aqui no Rio Grande do Sul. Veja onde foi em mais um giro de notícias. O local clandestino ficava em Morro Reuter, na Serra. Ali eram feitas transações de moedas virtuais. Foram apreendidas 106 máquinas avaliadas em R$ 9.000 cada. Meio quilo de cocaína escondido embaixo de um dos bancos de um Fiesta. A PRF prendeu nesta terça-feira um foragido de 27 anos, transportando a droga na BR-470 em Garibaldi. A cocaína poderia render 2.000 pinos para consumo e um lucro de quase R$ 100.000 para os criminosos. Crack, maconha, cocaína. As drogas foram apreendidas com 2 traficantes no bairro Mato Grande, em Canoas. 3 celulares, caderno de anotações, maleta para guardar a droga e dinheiro também foram localizados. Um dos presos havia saído do presídio há pouco mais de 2 meses. Um foragido há 8 anos pelo crime de roubo, seguido de morte e ocultação de cadáver, foi preso em Alvorada nesta terça-feira.
Ele é acusado de sequestrar, usar os cartões bancários da vítima e esconder o corpo. O homem também possui antecedentes policiais por crimes de furto, estupro e estelionato. Agora, meio-dia 21 minutos, temos informação de um assalto no norte do estado, noroeste do estado, não é mesmo, Yasmin? O que houve? Isso mesmo, André. Não tem mais dia, não tem mais horário, não tem mais lugar. Informações preliminares, um assalto à mão armada aconteceu na manhã de hoje, no centro de 3 de maio. Os ladrões roubaram uma loja de armas e material esportivo na rua Horizontina. Olha as imagens aí na tela, André, o armamento que eles roubaram. Essa ação aconteceu por volta das 9 horas da manhã. 3 indivíduos tripulando aí, dirigindo um Azera de cor prata, chegaram na loja e anunciaram o roubo. Em seguida, esses ladrões que estariam usando roupas do Exército e jovens, a gente pode ver aí nas imagens, eles fugiram em direção à BR-472 e foram capturados. André, olha as armas. Um vestindo roupa da Polícia Civil ou qual? A informação preliminar, André, que eu tenho aqui, um deles estaria com uma roupa do Exército. Tá, do Exército, mas parece que um estava com o uniforme da polícia, depois a gente vai confirmar. Eu não sei se o assalto foi alguma loja de pesca, porque aí essas armas, elas são armas que parecem armas de fato com extrema potencial, mas pelo que eu entendo, pelo que foi roubado, a gente observa que foi uma loja de pesca, que são armas, digamos assim, mais à pressão, correto? Mas de qualquer forma, elas seriam usadas para cometer outros tipos de crimes, né? Tá aí na imagem eles, os 3 que foram presos. Né? Mas sempre é óbvio, sempre é preocupante, porque essas lojas de armas, elas nem podem estar com armas à exposição. As armas que eu digo, não essas que nós estamos mostrando, que são armas ou para jogos, né? O chamado paintball, ou então para caça, pescarias e tudo mais. De qualquer forma, o criminoso vai lá, pega essas armas e vai cometer outros crimes. E isso foi hoje de manhã. Poxa, 3 de maio, pelo que eu sei, uma cidade tranquila, não é? No nosso noroeste aqui do estado, e essa ocorrência, ainda bem que a polícia foi ágil. Nós vamos confirmar porque um deles estaria usando uma roupa da polícia. Uma roupa camuflada do Exército ou da polícia. Bom, nessas horas já fica tudo a mesma coisa. A impressão que dá do Exército. A impressão que dá é que é um policial, logicamente, né? E isso sempre cria, para quem está dentro da loja, a impressão de que é a polícia que está entrando, mas não eram. Eram esses 3 criminosos, os 3 homens, é isso? 3 homens que estariam fortemente armados, entraram nessa loja de armas e também de material esportivo, anunciaram o assalto, essa loja que fica no centro de 3 de maio, que até é uma cidade relativamente calma, né, André? Então, anunciaram aí esse assalto, isso por volta das 9 horas da manhã. Muitas lojas acabam sempre abrindo, mais ou menos nesse horário. Então, eles anunciaram o assalto. A informação que a gente tem é que eles já foram presos pela Polícia Civil, porque eles haviam fugido em direção à BR-472, André. 3 foram presos que entraram na loja e outros 4 dando apoio do lado de fora. É um que ficou do lado de fora. Tá. 4 no total. Como essa informação chegou agora, né, a gente vai junto apurando. Então, são 4 presos, tá? Um ficou dando apoio do lado de fora e os outros, dirigindo, certo? Né? Era uma Kombi, pelo que eu vi ali, uma van, uma Kombi. E os outros 3 entraram na loja. Estavam armados, né? Pelas informações que se tem, não sabemos se eram armas verdadeiras, se eram armas também de caça e pesca, mas não importa. Foram lá cometer o crime e ainda bem que foram presos. Tá aí a Kombi, era uma Kombi mesmo, né? Era uma Kombi que foi usada pelos criminosos no município de 3 de maio, lá no noroeste do estado. Pois é um crime. E por falar em crime, meio-dia, 25 minutos, preste atenção. Olha, golpe é o que não falta, né, gente? O que tem de golpe, principalmente nesse período da pandemia. Eu quero a atenção de todos vocês porque, principalmente se você é pensionista, se você é aposentado pelo INSS,
Vale isto para os seus familiares também. E a gente vai explicar com calma para que todo mundo compreenda como que foi essa tentativa de golpe que aconteceu e que muitas pessoas já caíram também. Porque os golpistas querem agora roubar todos os dados destas pessoas, tá? Para obterem vantagens. Então, assim, esses criminosos, os golpistas, eles usam, né, o nome do INSS para obter não só os teus dados, mas tudo o que for possível, para, com essas informações, eles praticarem outros crimes. Não significa que seja com o próprio INSS, tá? Porque uma coisa é certa, o INSS tem todos os teus dados. Ele não vai ligar para ti para pedir um CPF. Ah, eu sou do INSS, você tem um dinheiro aqui que está sobrando, não sei o quê. A gente precisa que você confirme o CPF. Não existe isso. Porque o banco de dados do INSS tem todas essas informações, né? E aí o que faz? O criminoso, ele usa do INSS para passar o golpe, a conversa em você. Você acredita, entrega todas as informações que eles pedem, mas a gente tem que se dar conta que, poxa, o INSS tem tudo isso. Para que eles iam pedir novamente? Então a gente vai conversar com o Lucas, porque, mais uma vez, Lucas, os bandidos têm uma lábia extremamente afiada. E mais, eles têm no poder deles algumas informações da vítima. Eles não saem ligando para qualquer número. Eles vão ligar, por exemplo, eu, criminoso, tenho o número do Lucas Abate, mas eu sei o nome da mãe do Lucas, eu sei o endereço, eu tenho algumas informações que eu vou dizer, senhor Lucas, o nome da sua mãe, o senhor me confirma? Aí o Lucas vai dizer, pô, esse cara é o André do INSS. É verdade, mas não é. Explica pra gente como é que é esse golpe aí, Lucas. E deixa eu contar, André, um detalhe chocante. Todo mundo que está em casa certamente vai se preocupar bastante. Eles ligam para confirmar, André, porque a maioria, quase todos os dados, os criminosos já têm. Então, antes de eu contar mais ou menos como é que é o golpe, qual é o objetivo deles, vamos deixar um recado de uma pessoa que quase foi vítima e que se atentou nos detalhes para não cair nesse golpe. O que mais me chocou é que ela tinha todas as minhas informações, nome, endereço, nome do banco, número do banco, número da conta com dígito, meus documentos de identidade, meu número do benefício, nome da minha mãe, ela tem tudo. Agora, nesse caso aí, Lucas, os criminosos tinham as informações. Se eles ligaram para a vítima, o que é que eles estavam querendo a mais dela? Porque, pelo visto, eles tinham tudo. Sabiam de tudo, Lucas. Eles queriam, André, uma foto dela de frente e também uma foto dela segurando a carteira de identidade ou a carteira de motorista. E aí todo mundo vai se perguntar, mas por que isso? Por que essa foto? André, por que isso para alguns bancos digitais, para algumas transações, enfim, para outras operações bancárias, é exigido o reconhecimento facial. E muitas vezes, isso eu mesmo já fiz, vou abrir conta no banco digital ou abrir alguma conta online, me pedem uma foto minha com minha carteira de identidade do lado, assim, André, como se estivesse assim, dessa forma, para comprovar que eu sou o dono daquele documento que eu havia mandado. Então, esse era o objetivo dos criminosos. Eles usavam os dados da pessoa, da vítima que eles já tinham, já sabiam tudo, para demonstrar uma confiança, André, para dizer, olha, a gente realmente é do INSS, quer ver como? Porque eu tenho todos os teus dados. E mais do que isso, para tentar iludir a vítima, eles faziam uma primeira abordagem assim, ó. Oi, bom dia, o senhor é o André Harda? Aí vai dizer, sim, sou, vai dar teus dados. Aí vão dizer, seu André, você está pagando R$300 por mês aí por um benefício que você não está usando. Não quer cancelar e receber todo esse valor? Pode receber aí R$20 mil Olha aí, de volta. Vamos parar aí, vamos parar nesse ponto. Olha,
Vamos parar nesse ponto aí, 12h30. Para quem está chegando agora, preste atenção no golpe. É mais um golpe, mas preste atenção, eles usam o INSS, né? Eles estão usando o nome da instituição para poder pegar alguns dados que eles ainda faltam, porque eles não têm todos, para cometer outros tipos de crime. Então não é necessariamente que eles vão fraudar algo no INSS, talvez até possam, ou mesmo solicitar, por exemplo, o empréstimo consignado. Só que o que eles querem é usar o INSS para atingir, para cometerem outros tipos de crime. Então o que eles fazem? Eles ligam. Eles têm as informações, que é uma outra dúvida que depois eu quero te perguntar, Lucas. Como que eles têm tantos detalhes da vida das pessoas? Soubemos que houve vazamento de dados tempos atrás, mas vai ficar por isso assim? Quer dizer, não sei como que eles têm acesso, ou se conseguem, não sei, a minha dúvida, e depois o Lucas explica. Mas o que eles fazem? Então, o criminoso, como eu disse, liga para a vítima, que é o Lucas. Senhor Lucas, já tem o texto pronto, eu imagino eles assim no telefone. Senhor Lucas, bom dia. O senhor é beneficiário é aposentado pelo INSS? Lucas disse que sim. Pois, senhor Lucas, o senhor sabia que o senhor paga desde o ano 2016 um benefício, não sei o que, e o Lucas, não sabia. Tem certeza em continuar pagando R$70 por esse benefício? Tem interesse, Lucas? Senhor Lucas, o senhor tem interesse? Não tem. Não tem interesse. Então, senhor Lucas... Pode cancelar. Eu posso cancelar? Senhor Lucas, nós temos uma informação aqui. Pelo número, desde o ano 2016, que o senhor paga R$80 para o INSS, e se nesse momento o senhor não quer mais receber esse benefício, o INSS vai devolver ao senhor cerca de R$18 mil. O senhor aceita? Podemos fazer a devolução. Ora, o senhor aceita? Eu aceito. Bom, então assim, ó, para nós executarmos, e o criminoso assim, ó, vai dar certo, né? Senhor Lucas Abate, o senhor sabe, confirme, o nome da sua mãe é fulana de tal, confirma? Confirma. A sua conta bancária, número 12345, dígito 7, banco tal, confirma? Confirma. Aí o Lucas está vendo que eu tenho todas as informações. Então, para nós fazermos a devolução, senhor Lucas Abate, desse valor que o senhor pagou a mais do INSS, esses R$18 mil, nós precisamos que o senhor nos envie alguns dados, e aí ela começa a pedir. E entre esses dados, o senhor pode mandar uma foto para nós pelo WhatsApp mesmo, do senhor com uma foto, reconhecimento facial. Segurando o seu documento de identidade, o senhor pode enviar para a gente agora, senhor Lucas, porque aí em breve nós vamos agilizar, em pouco tempo o senhor terá esse dinheiro já na sua conta de R$18 mil. Ô André. Vai mandar a foto ou não aí, vai? A partir daí nossa história tem dois caminhos. O primeiro, eu mando a foto pelo WhatsApp e você aí com meus dados faz o que pretende fazer. Ou, André, faz o que a nossa vítima, nossa entrevistada em questão fez. E isso ajudou bastante. Então vamos deixar o alerta dela aí, porque certamente muita gente vai se identificar e vai ajudar muitos aposentados, pensionistas, familiares a não cair nesse golpe. Então vamos pelo segundo caminho de quem não foi enganado. Eu liguei para o INSS e falei com meus irmãos, um deles, né? E em resumo, eu não tenho pelo INSS nenhum crédito. E depois eu fiquei sabendo também que a foto pelo celular é como uma assinatura digital. E aí, Lucas? E André, é um período de pandemia, de muita gente isolada em casa, principalmente às vezes pessoas idosas também que ficam um pouco mais isoladas e vulneráveis a tudo isso. Então esse é um alerta feito pela própria Polícia Civil, a delegada Cibele, que está à frente desse caso, alerta sobre esse período que acaba sendo mais complicado. Vamos ouvir. O boom dos estelionatos virtuais iniciou logo lá com o lockdown, né? Com o fechamento total das atividades, que o pessoal ficava mais concentrado em casa, então os criminosos tiveram que se reinventar para oferir vantagem de outras formas que não cometendo furtos e roubos e os crimes mais corriqueiros que a sociedade já conhece.
Meio-dia, 35 minutos, Então, portanto, André, mais um golpe e que a gente está alertando as pessoas para que tenham muito cuidado e principalmente, Lucas, nunca cair nesta primeira ligação. Você vai, olha, eu preciso sair agora, né? Inventa algo, mas não segue. Se você está em dúvida, ou mesmo que não tenha dúvida, vai devagar. Vai conversar com alguém, vai pedir alguma orientação. E isso deve ter ajudado muito no caso desta vítima, que não foi entregando as informações e até disse que nem tinha tempo, né, Lucas? Pois é, André. E outra opção é fazer o caminho inverso. Uma pessoa ligou dizendo que é da INSS, desliga e liga você para o telefone oficial. Assim é uma forma de evitar golpes. E a delegada Cibele dá outras dicas aí que valem não só para esse golpe, como também para outras modalidades. Então, a primeira questão é, para aí, deixa eu pensar. Será que esse número de fato é do órgão público? Enquanto eu estou falando com aquele número, eu posso tentar pesquisar no Google. Porque se for um órgão público, vai existir ali, com certeza, os terminais de chamada. Uma outra sugestão que eu dou bastante também é que, infelizmente, esses golpes virtuais, eles são muito praticados dentro do sistema prisional. Então, às vezes é importante nós prestarmos atenção na dicção do interlocutor. Como que ele está falando conosco? Ele está expressando o português de forma correta? Ele está falando com gírias? Ele está falando de forma equivocada? Vamos prestar um pouquinho atenção, porque pode ser que estejam tentando fazer com que a gente caia num golpe. Essa orientação da delegada ela é importante. Lá, semana passada, eu acho que foi aquele golpe, né, do carro, comprar o carro pela internet, que era vendido de uma revenda de Passo Fundo, né? Eu sei que o interlocutor era do norte do país, então visivelmente não era daqui. Mas isso também não quer dizer, isso é um indicativo. Agora, eu acho que também uma outra orientação, Lucas, por exemplo, o que se refere ao INSS, o número do INSS é o 135. Qualquer informação que você precise, vá no aplicativo, vá na página, no Meu INSS. E a partir dali você tem segurança para lidar, né? Para, enfim, trocar informações, obter informações. São dois caminhos muito simples. Meu INSS, porque uma coisa é verdade. O INSS tem já todas as nossas informações. Então, para que o INSS vai ficar perguntando, pedindo para confirmar o meu CPF? Né? Ele não vai fazer isso. Né? E, claro que o criminoso precisa desse dado. Às vezes ele não tem todos. No caso da vítima, eles tinham muitas informações, mas precisavam da foto atualizada, Lucas. E André, esse é um alerta feito pelo próprio INSS em nota enviada à nossa produção a pedido por conta desse golpe, dizendo que a modalidade de crédito consignado é um contrato particular entre o banco e o segurado, não envolve o INSS, mas a instituição orienta que os segurados não repassem nenhum dado, como senha ou outros dados pessoais, através do telefone. E orienta então que as pessoas entrem no aplicativo Meu INSS ou façam contato por esse telefone, o 135. Teve uma dúvida? Desconfiou? Desliga o telefone, liga lá no 135 e aí sim confirma se de fato é golpista ou se é do INSS. E lembrando, né, Lucas, que eles usam, neste caso, usaram o nome do INSS. O golpe pode ter relação com um empréstimo consignado, mas com todas as informações, com uma foto atualizada, com a carteira de identidade, eles conseguem cometer uma série de outros crimes. Tá certo? Dada a dica, valeu, Lucas. Mais uma para nossa lista, mais um tipo de golpe. E olha, tem golpe principalmente nesse período de pandemia que não acaba mais. Valeu. A gente tem que se cuidar o tempo inteiro. Obrigado, Lucas. Meio-dia, 39 minutos. E atenção, uma briga. Um homem foi agredido com um facão na saída de uma festa em São Gabriel. E a imagem circula pelas redes sociais. Tá aí a imagem, né, Yasmin? Selvageria na luz do dia, né, André? Esse caso que aconteceu em São Gabriel. E sabe por que esse homem está apanhando, está sendo agredido, André? Não faço ideia. Porque a mulher dele se desentendeu com algumas pessoas que estavam em frente a esse local depois que a festa tinha acabado. O segurança, que é esse
que aparece agredindo, ele se exaltou e partiu para cima desse homem. A vítima foi encaminhada ao hospital com uma fratura no crânio, está em estado grave. O agressor foi preso nessa madrugada, é um jovem de 21 anos, foi encaminhado ao presídio de São Gabriel e vai responder por tentativa de homicídio. Essa briga ocorreu no domingo de manhã, lembrando, após uma saída de uma casa de festas na cidade de São Gabriel. Tudo isso, André, por causa de um desentendimento da mulher da vítima. Mas foi por causa de um desentendimento que morreu um rapaz de 30 e poucos anos aqui em Porto Alegre, há alguns domingos atrás, 2, 3 domingos atrás. Aqui na Orla do Guaíba, aqui em Porto Alegre, também por causa de um desentendimento de um amigo que teria batido no outro, não se sabe nem a origem, né, de como que foi a briga. Morreu esse farmacêutico que veio da Serra, veio lá de Paraí conhecer Porto Alegre. Nesse caso aí, lá na fronteira, eu não sei, o segurança, ele estava, será, com um facão? É assim que ele faz segurança? Não sei, a polícia vai... Mas agora, de onde é que surgiu o facão? Já começa por aí. Festa em tempo de pandemia já é uma outra situação também que a gente pode questionar, mas enfim, domingo de manhã, uma briga, um desentendimento da mulher do outro, que não sei o que aconteceu, o resultado é esse homem que está muito mal, foi gravemente ferido e às vezes, teve alguém que segurou ele, esse de boné vermelho, ele vai em cima do agressor e segura, porque, gente, olha o estado desse homem ali que levou as facadas, porque aqui as facadas já tinham sido desferidas, isso já era depois, né, com o facão. E ali ele vai e... não, o facão tá na mão ainda. Tá na mão dele. Tá na mão ainda do agressor, esse de calça dessa cor pardo. Ele ainda tá com o facão. Coloca o áudio ali, que eu acho que a gente escuta até as batidas depois. Olha aí. Atorou o velho, cara. Ele batia com as costas do facão. Dá pra ouvir. Chamado pranchaço, meu Deus do céu. Tamanha violência, André. Então, essa pessoa está em estado grave no hospital com fratura no crânio. E essa pessoa que bate seria o segurança da festa. Estaria ali para justamente a gente se sentir seguro. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Pois é. E um rapaz, 21 anos, não sei nem se tem preparo para ser segurança, 21 anos, gente, um moleque. Né? 21 anos, para fazer segurança de um local, tu precisa-se, né? Primeiro, condição psicológica, depois, né? Um determinado preparo. Isso é básico. Não sei se esse tinha ou não tinha, mas esse com 21 anos já isso vai a tentativa de homicídio. E aí faz uma segurança de uma festa com um facão na cintura, mas... Ou guardava onde esse facão? Tá aí, esse homem agora em estado grave, depois de ter apanhado com um facão, gente. Um facão. Sim, já estou encerrando, Léo. 12h43 minutos e hoje é feriado de navegantes em muitas cidades gaúchas, ou mesmo em Iemanjá, né? Para os católicos, dia de agradecer a Nossa Senhora dos Navegantes e no litoral a festa é de Iemanjá, a rainha do mar. E a Aline Schneider está ao vivo em Tramandaí e vai trazer as informações para a gente, né? Bastante movimentação, não é mesmo, Aline? Boa tarde. É verdade, André. Boa tarde para ti, para todo mundo que nos acompanha. Mais cedo, essa parte aqui não dava nem para ver a areia, de tanta gente que tinha, as pessoas buscando aqui a imagem da Santa para receber as bênçãos da Rainha das Águas. Há poucos minutos passou por aqui a procissão de integrantes da Federação Afro-Umbandista do Rio Grande do Sul. Essa procissão que saiu às 8 horas da manhã da Prainha do Paquetá, em Canoas, em direção ao litoral norte, passando por 7 praias. Depois de Tramandaí, seguem para Imbé, Xangri-Lá, Atlântida, terminando em Capão da Canoa, lá também junto à imagem de Iemanjá. Aqui, desde ontem, a movimentação tem sido bastante intensa, ela pode ser realizada em qualquer horário, mas em pequenos grupos, de forma individual, lembrando que aquelas festas organizadas por todas as prefeituras, que aconteciam em vários pontos aqui do litoral norte, especialmente também em Imbé, era um ponto importante, foram todas canceladas por conta do avanço da pandemia. Mesmo assim, a Prefeitura acredita que mais de 12 mil pessoas tenham passado por este local desde ontem. Em tempos normais, sem pandemia, esse número passa de 45 mil. Portanto, essas manifestações individuais, elas podem ser realizadas respeitando a questão de distanciamento, utilização de máscara.
E em Capão é uma situação um pouco diferente, porque a partir das 7 horas da noite, espaço em torno da imagem de Iemanjá, ali em Capão, ele vai ser fechado para que se evite aglomeração. Isso já aconteceu ontem, se repete novamente. E no dia de hoje também, um fato muito interessante, curioso, que também serve de exemplo. Muitas casas de religião que receberam doações de fiéis, em vez dessas frutas serem alcançadas ao mar, André, foram doadas para cerca de 200 famílias, frutas e pedaços de bolo. Muito bem, essa Aline Schneider de Tramandaí, imagens ao vivo. Obrigado pelas informações. Tem um vento lá em Tramandaí, muita gente visitando. Claro que bem diferente, com todo cuidado por causa da pandemia. Seguimos adiante, meio-dia 46 minutos. Agora, um esporte que faz bem para o corpo e a alma. O surf virou ainda mais queridinho, não é, dos brasileiros depois das Olimpíadas. Aqui no estado, muitos gaúchos já praticam, né, esta modalidade. Agora, será que é fácil de aprender a surfar, hein? Será que é? A colega Yasmin Luz caiu na água pela primeira vez, Yasmin. Como será que foi, hein, a experiência da Yasmin Luz? Vamos ver. Ele é a sensação do verão. Não precisa procurar muito para ver que o surf está na cabeça dos veranistas, ou embaixo do braço. Entre crianças e adolescentes, virou febre depois da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Fernanda é uma que resolveu se arriscar nesse verão. Eu sempre gostei muito de praia e eu queria inventar, alguma coisa nesse verão, então eu decidi surfar. Como é que é a sensação de ficar de pé na onda? É incrível. Eu acho, muito legal. Mas será que todo mundo consegue surfar? Basta ter vontade, né? Porque não é tomar sopa de canudinho, né? Não é fácil. Tanto os pais quanto os filhos estão praticando também, né? Muitos adultos têm vindo esse verão. O mar exige muito, tem que ter o material correto, né? E você acha que é só entrar no mar? Antes de cair na água, aula. Na teoria, os olhares são atentos. Partiu praia? Ainda não. Hora de testar o equilíbrio. Na bola, na mola e no skate. Um ensaio na piscina e agora sim, beira-mar. O alongamento é importante, além de uma última passada nos movimentos. Depois dessa aula, é hora de pagar mico. Não, tô brincando. Hora de cair na água e mostrar que todo mundo consegue surfar. Não foi na primeira, nem na segunda. Talvez tenha sido na quinta tentativa. Mas o importante é não desistir. E olha aí a Fernanda também pegando onda. A criançada deu show. Valeu a tentativa, viu? Valeu a tentativa, Yasmin Luz. Cadê a Yasmin? Coloca rapidinho aí, Yasmin. Cadê a Yasmin? Que vergonha esconder aqui, André. Mas eu sou do tempo da planonda, era mais fácil. Eu acho, André, que tu tem que ir lá tentar surfar também. Daí a gente mostra aqui, cada tombo, olha. Eu imagino. Eu já tentei, inclusive, só que eu não consegui nem levantar. É mais difícil do que a gente pensa. Mas valeu a experiência. Obrigado, Yasmin. Meio-dia e 49, a gente segue falando de esporte. Quarta-feira de rodada do Gauchão para a dupla Grenal e com estreia para o Grêmio. Não é mesmo, Matheus Schenck? Boa tarde. Oi, André. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Ainda bem que você não surfou, né, André? Por quê? A prancha, não sei se vai aguentar. Não, eu fazia o Sorrisalto, conhece? Ninguém lembra do Sorrisalto, conhece? Lembra do Sorrisalto? Não. Na beira da praia a gente jogava, era uma prancha de madeira redonda, e aí a gente subia e ia na onda assim, mas só na beiradinha. E tinha a planonda que era muito bacana, a planonda também, só para boiar assim, que é de isopor, bem legal. Mas seguimos com o esporte. Pra você ver que tem muita gente que vai lembrar do Sorrisal e da planonda. São outros tempos, né? São outros tempos. A gente tá vendo que a gente tá falando do quê? Dos anos 80? Pode ser. Pois é. Vamos falar então de tempos atuais? Por favor. Vamos lá. Porque o Grêmio joga hoje contra o São José na Arena, 4h30 da tarde, atenção pro horário, 4h30 neste feriado.
E o Grêmio que vai ter um desfalque de última hora, tá? Um desfalque que era inesperado, o Benítez. E o Grêmio divulgou uma nota informando o porquê que o Benítez não vai jogar. Basicamente, o Grêmio jogou a culpa no Independiente, que é o time que é dono do Benítez. Disse que o Independiente não conseguiu regularizar as documentações a tempo e por isso o Grêmio não pôde inscrever o Benítez a tempo desta partida. Um desfalque de última hora, mas a gente vai ver daqui a pouquinho como é que fica a provável escalação sem Martim Benítez, que deve ser titular ao longo da temporada. Deve ser. Vamos botar até a escalação aí, pessoal? Porque o Grêmio sem Benítez vai com Campaz no meio de campo. A escalação gremista vai pintar na tela para você. Além do Benítez fora, de resto, o time mais ou menos esperado, tá? Com Gabriel, Orejuela, Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa, Lucas Silva, Thiago Santos, Campaz, Ferreira e Janderson e o Diego Souza no comando do ataque. Esse é o time do Grêmio para enfrentar o São José. Vai ser a primeira vez, seu André, que o Grêmio entra em campo com o time titular, com os jogadores que participaram da campanha do rebaixamento nesta temporada. Estou curioso para ver como é que o Grêmio vai se adaptar nesse iniciozinho de trabalho. Claro, sem tanta pressão por enquanto, mas daqui a pouco o negócio vai pegar, né? Porque o Grêmio vem com um histórico nada favorável, não? Esses jogadores, a maior parte desses jogadores estava no elenco rebaixado. Então, daqui a pouco, se você começa não vencendo, pode pintar um burburinho na arquibancada. Eu tô curioso para ver Grêmio e São José hoje, 4h30 da tarde. Quem também joga hoje é o Internacional, às 7 da noite contra o São Luís, lá em Ijuí. Quando eu digo lá, é lá mesmo. É uma viagem de 5 horas, né, seu André? Mais ou menos 5h30, eu diria, né? Aonde? Para Ijuí. São quase 400 quilômetros, né? São 360 quilômetros. Depende, se eu dirigindo, eu levo umas 8 horas, né? Vou devagar. Vai devagarzinho. Aí depende da velocidade. Mas 360 quilômetros, umas 5 horas eu acho que vai. Por aí, né? Pois é. E justamente por causa desse tempo longo de viagem, o técnico Alexandre Medina resolveu poupar a maioria dos seus jogadores. E por isso a gente vai ver na tela que o Inter tem quase um time inteiro de desfalques para hoje, ó. Bruno Mendes, Cuesta, Moisés, Dourado, Lisiero, Edenilson, Bosquilha, David, Tyson e Wesley Moraes, que a gente está vendo na foto ali. Todos esses jogadores estão fora, vão ser poupados. Uma curiosidade, o D'Alessandro não está entre os poupados, né? O D'Alessandro vai ser titular. Quarentão vai viajar, ele tinha falado na entrevista de apresentação que ele ia querer viajar pelo estado para se despedir nessa turnê de despedida da carreira do D'Alessandro. Ele está entre os titulares para hoje à noite, assim como o goleiro Daniel e também o Heitor, que são os dois titulares confirmados. O Daniel, inclusive, que eu quero destacar, viu? Que campanha, são só 2 jogos até agora, mas o Daniel vem brilhando. A gente está vendo algumas das defesas dele nesse início de temporada e ele vai ganhar ritmo justamente porque ele estava lesionado no final do ano passado, né? Ele teve uma lesão, uma fratura nas costelas, se não me falha a memória, na reta final do ano passado, em outubro, ficou 2 meses parado e agora ganha sequência no time titular, o Daniel. Bom nome para a gente ficar de olho hoje, São Luís e Inter lá no 19 de outubro. E importante, né, São André? O Campeonato Gaúcho, que tem uma fase de classificação longa, são 11 rodadas, o Inter vai ter tempo para o Medina ajeitar o seu time. A gente sabe que é um técnico que está chegando, é um cara que está experimentando peças. Tem jogador que ainda pode estar chegando, o Fabrício Bustos, né, que está vindo lá da Argentina, vem do Independiente. Então, aos pouquinhos, a gente vai vendo esse elenco ser rodado. Eu estou também curioso para ver o jogo de hoje, porque é chance para a gente ver outros jogadores. Eu vi alguém fazer uma manifestação, o pessoal da área do colegas, eu acho que foi até o Benfica, pedindo para que ele desse a oportunidade. Para quem que foi? Eu sabia agora, que tu ia acertar, eu vou lembrar, mas assim, eu acho que é um daqueles jovens que todo mundo tá pedindo para dar uma chance. Vou te dar o nome, a escalação. Vamos ver se algum deles chama a tua atenção, tá? O time do Inter para hoje: Daniel, Heitor, Kaique Rocha, Mercado e Paulo Vitor. Lindoso, Johnny, Maurício D'Alessandro e Caio Vidal e o Cadorini. Algum te chamou a atenção? Não entrou então. É um que tá ali encostadinho. Estão pedindo para ele colocar em campo. Eu tenho certeza que assim que o programa acabar, tu vai lembrar. Vou lembrar. Acabou, parou. Mas esse é o momento dessas rodadas iniciais, né, o Matheus? Justamente de acertando o time. Sim. Querendo ou não, tudo é muito novo. A temporada é longa, o Inter tem desafios importantes. O Inter não está na Libertadores, mas está na Sul-Americana. E eu vejo muitos amigos meus que são colorados que falam que a chance do título no ano é justamente a Sul-Americana. Então o Inter precisa se preparar para essa temporada. E para isso precisa, claro, poupar alguns jogadores. Tipo hoje. O Maurício, por exemplo, vai encarar essa viagem. Está viajando para São Luís, eu ia dizer. Está viajando para Ijuí. E o Maurício falou com a imprensa, você confere um trechinho agora.
A gente fica muito feliz em começar com 2 vitórias, né? A gente fica melhor para trabalhar, para também pegar as táticas de jogo do treinador e preparo físico também, apesar de ser uma pré-temporada. Mas agora temos uma viagem cansativa e a gente vai chegar lá para fazer os 3 pontos. Essas partidas vão ser destaque amanhã, mas hoje mesmo eu vou estar no SBT Rio Grande, segunda edição, com os gols do Grêmio contra o São José, se tiver gols, né? Se for 0-0 eu não vou fazer milagre, mas também vou falar sobre a escalação do Inter para essa partida 7 da noite, São Luís Internacional. Vamos falar de seleção também daqui a pouquinho? Vamos falar de seleção. Acompanhou o jogo ontem, não? Não. Dormiu cedo, né? Ah, tem que fazer o quê, né? Pô, eu acordo 5h30 da manhã, eu fiquei vendo o jogo. Não quero dizer nada, mas jovens fazem isso, tá? Dormem pouco. Nós, jovens, dormimos pouco, né? Mas, enfim, vamos mostrar os gols da seleção brasileira que enfrentou a equipe do Paraguai, venceu por 4-0. Foi um show de bola do Brasil, viu, Sandré? Eu gostei do que eu vi, rapaz. Tá certo que o Paraguai é um time bem fraquinho, bem ruinzinho de bola, mas o Brasil fez o que dele se esperava, venceu por 4-0. A gente já viu o primeiro gol do Rafinha, esse o golaço da noite do Felipe Coutinho. Rapaz, que pé direito na bola do Coutinho, mandou lá longe, onde o goleiro não pôde pegar. O terceiro gol aí marcado pelo Antony aos 40 do segundo tempo. Olha que canhotaço, rapaz, parece eu também sou canhotinho, faço isso às vezes quando estou jogando bola. E o último gol do Brasil marcado pelo Rodrigo, um gol especial. Foi o primeiro gol do Rodrigo com a camisa da seleção brasileira, o jogador da seleção brasileira, jogador do Real Madrid. Falando em jogador importante, o Neymar não esteve nessa partida, ele ainda está se recuperando de uma lesão que teve com o PSG no final do ano passado. Mas imagino que na próxima convocação ele vai ser chamado. Vamos focalizar aqui. Ai, meu Deus. Tem uma imagem que aparece do apartamento do Neymar. Já viu nas redes sociais? Não me recordo agora. Agora recentemente tem aparecido lá em Balneário Camboriú. Chamou atenção pelo apartamento? Uma coisa impressionante. Mas é um dos jogadores mais bem pagos do mundo, né? Não dá para se surpreender, né? Mas olha... Não tá faltando uma coisa dinheiro. assim, eu achei até que fosse Dubai. Assim. É bonito, né? É bonito. Mas enfim, só comentando com a seleção brasileira para finalizar, o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo, tá? E chegou à marca de 32 partidas sem perder em eliminatórias. Não sei, acho que você... André, olha ali, ó. Não foi tão na medida o passe, ó. O jogador tem que se ajeitar para trás. Rapaz, eu acho que você dava de cara no chão. Foi direto. Né? Mas foi um bonito gol. Só para finalizar, a gente pode botar a classificação para vocês, para a gente dar o panorama geral das eliminatórias da Copa do Mundo. Brasil e Argentina estão classificados, invictos, inclusive, não perderam nenhuma partida. O Equador está muito pertinho, seu André. O Equador está a uma vitória de chegar à Copa do Mundo. O Uruguai é o quarto colocado, também estaria classificado hoje. E a seleção peruana estaria na repescagem se acabasse hoje, mas não acaba. Faltam 2 rodadas e nós assim, temos imagens, André. Brasil e Argentina ali, né? É, interessante. Olha aí, ó. A imagem, mas tem uma que é de dentro do apartamento, assim, mostrando. Eu olhei e eu disse, gente, onde que é isto? E aí, Balneário Camboriú. Em Camboriú não é o que teve toda a polêmica pelos prédios? Oi? Não é onde teve a polêmica dos prédios muito perto da praia, né? Eles fizeram, na verdade, agora um preenchimento de areia, né? Fizeram um preenchimento de areia, um botox de areia. Fizeram um alargamento, né, da beira da praia, mas tem uma imagem do alto, não o dele, talvez, mas do alto, assim, impressionante. Talvez ele esteja descansando aí, né? Ele que tá eu não trocaria minha gravata aí por isso aí, não. Desculpa. Mas ele parecia Dubai no primeiro momento. Mas assim. É que grita, né? O prédio desse tamanho do lado do mar. Eu acho que grita, né? É o prédio mais alto do Brasil, inclusive. É? Então, com essa bela imagem do apartamento do senhor Neymar Júnior, a gente vai encerrando o SBT Rio Grande de hoje, agradecendo a audiência e a companhia de todos. A partir da 1h entramos para todo o Brasil, né, no SBT Notícias. 19h20 tem a segunda edição com Marcelo Chemali e a gente volta amanhã a partir das 11h30. E comigo também. E contigo também. Hoje à noite? Hoje à noite. Hoje à noite, às 19h20. Então, para quem estiver aí feriado, navegantes, Iemanjá, um bom feriado a todos e até amanhã. Boa tarde, se cuidem.